Olha só, imagine a seguinte cena. O dia começou absolutamente perfeito. O café estava ótimo, não pegamos nenhum trânsito, tudo certo. Mas aí, do nada, alguém no trabalho faz um comentário passivo-agressivo ou lança aquela ofensa bem sutil. Pronto. Todo o planejamento emocional do dia simplesmente desmorona, né? E aí entra irritação e a gente fica ruminando aquilo por horas. Essa é uma experiência universal. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso foco vai ser desconstruir esse exato momento de atrito e entender como é possível blindar a mente usando ensinamentos milenares para transformar uma aparente vulnerabilidade em uma fortaleza inabalável, a verdadeira imunidade contra ofensas. E aí a gente para e pensa, mas por que será que uma simples frase machuca tanto? A verdade é que isso não é nenhuma fraqueza emocional moderna, não. É biologia pura. A nossa programação evolutiva nos tornou hipersensíveis a insultos porque, no passado distante, um comentário depreciativo era sinal de uma perda perigosa de status social. Lá nas cavernas, ser rebaixado na hierarquia do grupo podia significar ser exilado, o que na prática era uma sentença de morte por fome ou por predadores. Então, o cérebro aprendeu a tratar a desaprovação social como uma ameaça letal. Só que o que era o mecanismo essencial de sobrevivência nas tribos primitivas, hoje só traz um sofrimento desnecessário no meio do escritório ou navegando nas redes sociais. Mas que bom que existe um antídoto formidável para essa dor moderna, e ele vem lá da antiguidade. Como disse muito bem o filósofo estoico Epicteto, os homens não são perturbados pelas coisas que acontecem, mas pelas opiniões sobre as coisas. Bom, vamos mergulhar fundo nisso e entender como a filosofia histórica oferece a solução definitiva para esse nosso problema crônico com as ofensas, trocando nosso desespero biológico pela mais pura razão. E para alcançar essa imunidade, o nosso treinamento vai passar por 5 etapas rápidas. Primeiro, o impacto das ofensas. Depois, a ilusão do controle. Em seguida, o julgamento que fere. Seguido pelas táticas de defesa estoica e, para fechar, o caminho da invencibilidade. Vamos lá? Começando pelo começo. Seção 1. O impacto das ofensas. É super importante a gente entender primeiro o tamanho do estrago que causamos a nós mesmos quando terceirizamos o nosso estado de espírito. Os textos originais trazem uma metáfora que é literalmente um soco no estômago para ilustrar isso, a metáfora do boneco de voodoo. Imagina que a gente tem nas mãos um pequeno boneco de voodoo da nossa própria mente. Alguém aqui, em sã consciência, abriria a janela e jogaria esse boneco no meio de uma rua movimentada para que qualquer pessoa pudesse chutar ou pisar em cima? Claro que não. O instinto natural é proteger uma coisa tão valiosa. Mas, incrivelmente, quando a gente tem uma reação emocional intensa a cada provocação do dia a dia, é exatamente isso que acontece. A gente pega o controle remoto das nossas emoções e entrega, de bandeja, nas mãos de estranhos aleatórios. A paz de espírito passa a depender inteiramente do bom humor ou da educação de terceiros. E, convenhamos, isso é receita garantida para viver frustrado. E isso nos leva para a nossa base de defesa. Seção 2. A ilusão do controle. Essa é, sem dúvida, a regra de ouro de toda a resiliência estoica. Para dominar a mente, a gente precisa separar o que está sob o nosso controle do que não está. É o que a gente chama de tricotomia do controle. Pensem na nossa experiência de vida dividida em 3 níveis bem claros. Primeiro, o controle total, que engloba os nossos objetivos, os nossos valores e o nosso caráter. É exatamente aqui que a gente tem que focar toda a nossa energia. Segundo, algum controle. Imagina uma partida de tênis, por exemplo. A gente controla o nosso próprio saque e o nosso treino, mas não dá para controlar o vento ou a habilidade do adversário, certo? A atitude correta é dar o nosso melhor, mas manter um desapego do resultado final. E aí a gente chega na terceira categoria: nenhum controle. É nesse balde que moram coisas que a gente não muda de jeito nenhum, como o nascer do sol e, adivinha, as palavras maldosas de outras pessoas. Colocar energia tentando impedir que falem mal da gente é a raiz de muita ansiedade por aí. A ação recomendada para as ofensas alheias? Ignorar completamente. Elas estão numa esfera onde a gente não apita nada. Avançando mais um pouco, chegamos à seção 3, o julgamento que fere. É aqui que a gente entende a engrenagem mental por trás de um ataque verbal. Porque a verdade nua e crua é esta: a dor de uma ofensa nunca vem das sílabas ou palavras que saem da boca do outro. Ela vem do julgamento interno automático que a gente faz sobre essas palavras. Entre o estímulo, que é o insulto, e a nossa resposta final, existe uma lacuna. Um espaço de tempo super curto. É ali que a primeira impressão bate no cérebro. A adrenalina sobe, o ego dá aquela inflamada e exige um contra-ataque imediato. E o grande segredo mestre do estoicismo é invadir e expandir essa lacuna intencionalmente. Pegar aquela primeira impressão ardida antes dela virar uma reação impensada e no piloto automático.
É isso que diferencia quem tem sabedoria de quem é dominado pelos impulsos. E olha, a diferença entre viver como refém desse caos emocional e viver com clareza mental é brutalmente visível. A reação padrão da maioria das pessoas é uma confusão só, tem explosão de raiva, choro, um bate-boca que só piora as coisas. Mas a reação estoica é completamente outra. Ela usa aquela pequena lacuna de tempo para apertar o pause. Nesse breve segundo de silêncio interno, a gente segura a aprovação daquela ofensa e toma uma decisão racional com muita calma. É o contraste perfeito e libertador entre se desesperar e manter uma atitude serena, forte e sob controle. E na prática, como é que isso funciona? Vamos para a seção 4, Táticas de Defesa Estoica. Hora de abrir nossa caixa de ferramentas mentais para neutralizar os ataques. Como bloquear esses insultos no calor do dia a dia? Com o tempo, isso vira um instinto rápido. Primeiro, pausa e se pergunta: isso que foi dito é verdade? Se for verdade, não tem nem motivo para se ofender, é só um fato constatado. Segundo, avalie quem está falando. É um mestre sábio ou só um tolo? Porque se vier de alguém que a gente não admira, receber a desaprovação dessa pessoa é, na real, um alívio enorme. Terceiro, sinta pena do ofensor. Sério, pessoas muito realizadas não têm necessidade nenhuma de diminuir os outros. O insulto revela só a pobreza de espírito de quem ataca. E quarto, e talvez o mais poderoso, lembre-se da insignificância cósmica. Daqui a 100 anos todo mundo vai ser pó. Ninguém na história da humanidade vai se importar com aquele comentário maldoso no corredor. Pesar as coisas desse jeito arranca todo o veneno das palavras. Além de tudo isso, a tradição histórica também adorava usar o humor como uma arma de defesa incrivelmente elegante e afiada. Tem uma história real e divertidíssima sobre o político romano Catão. O cara estava defendendo um caso na praça pública e aí um adversário chamado Lentulus perdeu a linha e, acreditem, cuspiu na cara do Catão. O auge absoluto do desrespeito. A esmagadora maioria das pessoas sairia no soco ali mesmo, destruindo a própria reputação. E o Catão? Ele limpou o rosto com uma calma invejável, deu um sorrisinho e soltou a seguinte frase: "Eu jurarei a qualquer um, Lentulus, que as pessoas estão erradas em dizer que você não sabe usar a boca." Uma sacada genial. Usar o humor autodepreciativo tira toda a atenção da cena, expõe o ridículo de quem agrediu e, de quebra, mantém a dignidade intacta. Mas calma, se a tirada perfeita não vier na hora, o próprio Catão nos deu uma outra lição que é a verdadeira jogada de mestre. Uma vez bateram nele na rua. O agressor percebeu a gravidade do que tinha feito, ficou desesperado, correu atrás do Catão e pediu 1000 desculpas. A resposta do Catão, com um olhar super sereno, foi simplesmente: "Não me lembro de ter sido golpeado." Gente, o silêncio absoluto, a não reação. Isso é o ápice do controle psicológico. O agressor lança a ofensa porque ele quer atenção. Ele está desesperado tentando desestabilizar o outro. Quando a gente nega essa resposta e ignora o fato como se nem tivesse acontecido, a gente quebra o agressor no meio, matando de fome a vontade que ele tem de brigar. Com essas ferramentas na manga, chegamos à reta final da nossa análise. Seção 5. O caminho da invencibilidade. O que rola quando essas defesas viram um hábito automático nosso? Para deixar essa ideia de invulnerabilidade bem clara, pense na analogia do cachorro latindo. Ninguém deixaria um cachorro latindo num portão arruinar completamente um dia de trabalho ou fazer a gente duvidar do nosso próprio valor, não é mesmo? A gente só passa reto porque sabe que latir é da natureza do animal. E a filosofia ensina que a gente deve olhar para as pessoas que tentam ofender de propósito exatamente com esse mesmo distanciamento racional e divertido. É só barulho no ambiente. Um barulho chato? É, mas totalmente inofensivo. Ele não tem a menor capacidade de machucar, a não ser que a gente decida validar o barulho e dar esse poder para o agressor. E olha só onde toda essa disciplina vai dar. Culmina no estado de espírito que os antigos gregos chamavam de apatheia. Mas, opa, calma lá para não confundir isso com a nossa palavra apatia, tá? O objetivo aqui não é transformar ninguém num robô sem coração e sem emoções. A verdadeira apatheia é, na verdade, a capacidade de superar emoções barulhentas que atrapalham a nossa razão, libertando a nossa mente do desespero, do pânico e da raiva extrema. É basicamente domar o nosso lobo interno para agir sempre com justiça e clareza, independentemente do temporal e das provocações baratas que estejam rolando lá fora. O que nos deixa com uma reflexão final super prática para o nosso dia a dia. Da próxima vez que rolar aquele atrito inevitável no trabalho, ou quando uma palavra maldosa voar na nossa direção, será que a gente vai entregar o nosso precioso bonequinho de voodoo emocional de bandeja para a pessoa brincar? Ou será que a gente vai ativar aquela nossa ferramenta mais forte, a lacuna poderosa entre o que a gente ouve e como a gente responde para manter a mente serena? A blindagem contra as ofensas é uma escolha que está, literalmente, nas nossas mãos. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise de conhecimento.